A Escola Comunitária de Campinas saúda a todos os presentes neste debate referente às eleições municipais de 2016. Este é o primeiro debate acontecendo na cidade neste ano eleitoral. Saudamos os candidatos a prefeito de Campinas, aos quais agradecemos antecipadamente a importante presença. Dr. Hélio de Oliveira Santos, PDT. Jacó Ramos, PHS. Arthur Orsi, PSD. Marcela Moreira, PSOL. Marcos Margarido, PSTU. Márcio Porchman, PT. Súria Guimarães, Rede. Muito obrigada pela presença, pela participação importante neste momento. Saudamos os alunos do Fundamental 2 e do Ensino Médio, saudamos todos os professores e funcionários, saudamos os membros do Conselho Administrativo, incluindo a presença do Dr. Haroldo Cardella, que mediará questões relativas ao debate. Saudamos as pessoas que nos acompanharão através da internet, pelo site da escola. Quero destacar o núcleo de História, Filosofia e Sociologia como idealizadores e organizadores deste evento, que acontece em nossa escola há anos, através de sua atual coordenadora, Fátima Faleiros Lopes, extensivo a todos os professores deste núcleo. Nosso agradecimento. Quero agradecer também os coordenadores dos cursos como apoiadores. Quero destacar o Grêmio Estudantil da Escola Comunitária através de seus representantes. Hoje, a Escola Comunitária promove um encontro especial entre a política e a educação, como contribuição efetiva na formação dos cidadãos, envolvendo a todos que participam deste momento. Todos nós estamos continuamente nos aperfeiçoando como cidadãos. Então, este debate é para todos nós. Hoje, temos a oportunidade de conhecer um pouco das pessoas que são candidatas à Prefeitura de Campinas e suas propostas para a cidade. Desejo um ótimo debate a todos. Em nome do Núcleo de História, Sociologia e Filosofia da Escola Comunitária, eu gostaria de ressaltar que é fundamental em nosso trabalho a reflexão e a discussão de temáticas que possibilitem sempre a formação cidadã de nossos alunos. Em anos eleitorais, temos como prática já há muitos anos promover a realização de debates entre candidatos com a participação efetiva dos estudantes. Quero ressaltar o trabalho intenso realizado em sala de aula, na coleta de dados, na observação, reflexão, discussão, na elaboração das questões que serão apresentadas aos candidatos. Sendo assim, quero agradecer a presença de todos vocês, candidatos, o que para nós é muito valioso nesse momento. Quero agradecer imensamente a diretoria administrativa da escola, a sua diretora pedagógica, a nossa diretora pedagógica, Sandra Galli, os coordenadores de curso do Ensino Fundamental 2, Marcos e Zezé, a coordenação do Ensino Médio, Maria Alice. Quero agradecer também a presença do Dr. Haroldo Cardella por gentilmente ter
acolhido o nosso pedido de fazer parte da mesa de direito de resposta. Quero agradecer a Rose, Lucimara e todos os funcionários pelo suporte operacional. Ao corpo docente da escola comunitária, em especial aos alunos, aos professores do nosso núcleo, por acreditarem na importância desse evento. Professores que com grande dedicação tornaram este debate possível. Quero agradecer aos membros do Grêmio Estudantil pela representatividade entre seus pares e a participação efetiva nesse debate. E agradecer muito a vocês, queridos alunos, pois vocês são a nossa maior motivação para a realização desse evento. Bom debate a todos nós. Obrigada. Ato contínuo, passo a palavra para o começo do bloco B. Passo a palavra para o primeiro sorteado, candidato Dr. Hélio, do PDT. 1 minuto e 30 segundos de abertura. Candidato, por favor, marcando. Eu agradeço à Escola Comunitária de Campinas por exercer o primeiro debate numa pretensa democracia. Eu diria que aqueles que aqui estão, e já cumprimento todos os meus companheiros e companheiras, são pessoas de luta, que não fogem à luta. Lembrando Gonçalves Dias, a vida é luta, aos fracos abatem, mas os fortes só fazem exaltar. Então, eu quero aqui cumprimentar meus companheiros e a escola comunitária. Quero dizer que aqui minhas 3 filhas estudaram, né? E sem dúvida nenhuma me deixa uma história importante de reflexões, de participação libertária no aprendizado. Eu fui e sou um perseguido político de 8 anos, e nada fizeram e nada encontraram contra mim, a não ser que eles estejam prevaricando ou estão se omitindo, o que eu não acredito. Tentaram por diversas vezes contra mim, contra meus familiares e os meus amigos, nada conseguiram. Eu volto hoje com a segurança de que posso fazer mais, muito mais pelo nosso povo, dando continuidade àquilo que eu trouxe para Campinas. Tempo, candidato. Né? Sorteado Márcio Postman, 1 minuto e 30, candidato, por favor. Olá a todos e a todas, nosso abraço fraterno, solidário a cada uma que aceitou participar desse momento de reflexão, cumprimentando, saudando a direção da escola, os docentes, discentes, funcionários, o Grêmio, todos que ajudaram a construir esse momento importante, como bem aqui destacou o Hélio, um momento que já avançado no tempo das eleições, mas sem debate na cidade. Há uma interdição do debate, infelizmente. Cumprimentar também os que nos acompanham, candidatos debatedores. Meu nome é Márcio Postman, tenho 54 anos, sou professor titular da Unicamp, não sou um político tradicional, embora tenha participado da eleição de 4 anos atrás. Faço parte dessa disputa porque entendo que é necessário oferecer uma alternativa, um novo caminho para a cidade mais humanitária, uma política pautada pela ética, e pretendo, caso vier a ser eleito, por exemplo, a ser prefeito sem receber salário. Faltam 30 segundos. Demonstrando que é possível fazer a política que não seja uma profissão, que não seja uma carreira, que não seja um negócio, como infelizmente as páginas da imprensa, dos jornais vêm demonstrando. A política como uma ética, como uma doação do tempo em prol da cidade. Eu acumulei conhecimento e quero poder passar para a cidade, fazendo o melhor de mim, doando esse tempo para a cidade e construindo de fato uma alternativa que caibam todos dessa cidade. Tempo, candidato. Obrigado. Ato contínuo, passo a palavra para o quarto sorteado, candidato Marcos Margarido, PSTU. Bom dia aos candidatos, bom dia aos professores da comunitária, bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu sou um petroleiro aposentado, trabalhei 25 anos na Replan, lá em Paulínia, a refinaria de Paulínia, e hoje eu estou candidato. Eu sou um operário que estou candidato por um mês para defender as posições do PSTU. A gente vive numa situação de crise econômica mundial que está afetando muito o Brasil e uma crise política com o impeachment da Dilma. Frente a essa situação,
o PSTU está utilizando a campanha municipal para levar a sua proposta de fora Temer, fora todos eles, fora o Congresso Nacional, que não tem nenhum direito de pôr ou colocar qualquer presidente, porque é um bando de picareta corrupto, e a gente defende que no Brasil se dê eleições gerais, em todos os níveis, para trocar todos esses políticos Faltam 30 segundos, candidato. Que não defendem mais os interesses dos trabalhadores. Também a gente defende uma greve geral contra os ataques que a Dilma fez e que o Temer continua fazendo contra os trabalhadores. Nessa eleição, contra burguês, lute e vote 16. Obrigado, candidato. Passo a palavra em ato contínuo para a candidata Marcela Moreira, do PSOL. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer aos professores, funcionários e alunos aqui da escola comunitária por abrir esse espaço para que a gente possa conversar com vocês. Neste momento em que a gente precisa defender a democracia e combater e denunciar o golpe que está acontecendo no nosso país, é necessário que a gente tenha espaço para falar sobre as nossas ideias. Eu sou professora da rede estadual, professora de Sociologia, e o PSOL, que é o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, é o único partido que não tem nenhuma denúncia de corrupção e nem empresas escondidas no exterior. Eu estou aqui também com o meu candidato a vice, o Paulo Santos, que é cadeirante, e graças a ele a gente está fazendo a discussão sobre a inclusão social e a acessibilidade e vendo o quanto que a nossa sociedade é capacitista. Também dizer que eu sou acusada de ser radical, mas na verdade a gente é radical porque a gente quer ir na raiz do problema, porque se nós não formos na raiz do problema, a gente não resolve os problemas do povo brasileiro. E por fim, gostaria de agradecer principalmente a essa juventude que nos escuta, porque é da juventude que a gente vai fazer a transformação da nossa sociedade. Sociedade esta injusta, racista, machista e LGBTfóbica. Nós temos condições de mudar esse país e mudar essa cidade. Obrigada. Passo a palavra agora, peço contenção da plateia, passo a palavra agora a Suria Guimarães, candidata da Rede. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, na comunitária. Eu moro aqui em Sousas. Na Rede nós temos 2 membros que estudaram aqui na comunitária, que estão aí num momento nostálgico hoje. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Suria Guimarães, eu tenho 35 anos, eu sou formada em Relações Públicas e nunca participei da política ativamente, apenas como cidadã, questionando e contestando muitas coisas que a gente vê na política hoje, né? E é isso que me trouxe à política. Eu resolvi fazer parte da política ativamente, porque eu também quero fazer parte dessa mudança, dessa nova política, desse novo ser político que está nascendo agora. E a Rede, ela traz essa nova política que a gente procura. A Rede, ela quer pessoas comuns fazendo política com pessoas comuns. Nós queremos compartilhar o nosso mandato. As pessoas precisam participar ativamente da política, e essa é a nossa principal proposta. Obrigado, candidata. Passo a palavra em ato contínuo para o Arthur Orsi, candidato pelo PSD. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a coordenação da escola por dar esse exemplo para a cidade de Campinas fazendo esse debate. Também queria agradecer e parabenizar todos os candidatos que se dispuseram a estar aqui presentes e não fugiram do debate. Quero dar também as boas-vindas para o meu vice-prefeito, Dr. Flávio Araújo, médico. E rapidamente, eu queria me apresentar. Meu nome é Arthur Orsi, sou campineiro, tenho 46 anos, tenho 2 filhos, sou casado, me formei em Direito, sou advogado, me formei aqui na PUC em Campinas em 1992, sou servidor público de carreira há 25 anos, primeiro eu prestei concurso na Câmara e depois prestei concurso e estou há 12 anos licenciado do meu cargo efetivo porque eu sou vereador. Na última eleição eu fui o vereador mais votado. Eu comecei a fazer política desde cedo. Meu pai foi vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade quando o Magalhães Teixeira morreu, ele era o vice do Magalhães. E eu aprendi a gostar da política com meu pai.
desde pequeno eu vi ele trabalhando, indo nos bairros, conversando com a população, sempre dialogando. E agora eu quero ser prefeito, porque nós precisamos resgatar a dignidade de Campinas. Precisamos muito investir em educação, e educação de qualidade. Nós temos o nosso projeto Educação para Todos, que vai desde a educação da creche até o ensino técnico. E no decorrer desse debate nós vamos conversar e eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. Muito obrigado. Candidato. Passo agora a palavra para o candidato Jacó Ramos, do PHS. Bom dia a todos, parabéns à escola por estar fazendo esse evento, né? Bom dia aos meus candidatos e bom dia aos estudantes aqui da escola. Bom, pessoal, meu nome é Jacó Ramos, sou empresário no ramo de cosméticos, sou pai de 2 filhos, né? Vim de uma família de 10 irmãos, os meus pais são analfabetos, não tive muita oportunidade quando era novo por motivo de trabalhar na roça, de trabalhar em serviços pesados, não tive oportunidade muito de estudar e concluir meu ensino. Mas eu cheguei em Campinas em 99, somente com o dinheiro do ônibus, e hoje eu sou proprietário da PH6 Cosméticos, sou empreendedor. A PH6 trabalha em todo o território brasileiro. A proposta minha, do Jacó Ramos, é trabalhar na parte de gestão do empreendedorismo, que não acontece em todo o Brasil. Então, o prefeito hoje da cidade de Campinas, a minha proposta é ser empreendedor, buscar recursos, não somente para a educação, mas para a saúde, em vários departamentos que está muito ruim na cidade. Essa é a proposta de Jacó Ramos, ser um prefeito empreendedor e trabalhador. Obrigado, candidato. Cumprimento a chegada do candidato Edson Dorta, do PCO. Passo a palavra a ele para que ele possa ter 1 minuto e 30 segundos para se apresentar. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos participantes. Meu nome é Edson Dorta, eu sou carteiro, sou do Partido da Causa Operária, militante há 20 anos, Partido Revolucionário Comunista. E nosso partido, ele participa das eleições, em primeiro lugar, para usar as eleições como uma tribuna, para denunciar o golpe de Estado que está nesse momento em curso no Brasil e que foi formalizado a partir da farsa do julgamento da Dilma Rousseff. Nós não somos do PT, nós não votamos no PT, mas o golpe não é contra o PT. O golpe é contra todos os trabalhadores, contra a população pobre, contra os estudantes, porque eles querem privatizar todas as universidades no país. E nós também participamos das eleições para mostrar que as promessas que estão sendo feitas não tem nada a ver com o que vai acontecer, porque todo prefeito vai depender, das medidas que estão sendo tomadas nesse momento no Congresso golpista. Todas as medidas de educação, saúde, moradia, vai depender. E os golpistas, eles estão propondo nesse momento abaixar com todas as verbas de saúde, educação, moradia, transporte, etc. Não vai ter verba nos municípios, vai aumentar o número de desempregados e moradores de rua. Então essa é a nossa proposição dentro das eleições. Muito obrigado. Ato contínuo, vamos para o bloco C, em que os candidatos farão uma pergunta e responderão a uma pergunta em ordem estabelecida por sorteio. Primeira rodada, PHS faz uma pergunta ao PSD. Por favor, 30 segundos para a sua pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, réplicas e tréplicas de 30 segundos. Candidato vereador Orsi, todos nós sabemos que na cidade de Campinas, do ano passado até agora, houve um problema muito grave nos postos de saúde e hospitais, por falta de remédios que o atual prefeito, ele não consegue administrar a sua cidade e é muito ruim em gestor. É um péssimo gestor o atual prefeito. Você como vereador, por que vocês, os 33 vereadores, não pesquisaram e não atuaram para que esses remédios não faltassem nesses postos de saúde? Bom, primeiro, queria esclarecer que eu sou um vereador de oposição e a gente tem feito o nosso trabalho de fiscalização na Câmara desde o primeiro ano. Eu, enquanto vereador, denunciei os contratos superfaturados da merenda, inclusive está aqui o vereador Paulo Búfalo, que é meu companheiro lá na Câmara Municipal. Juntos nós fizemos a denúncia dos contratos superfaturados.
todos os postos de saúde que a gente verifica a falta de medicação, realmente é por puro problema de gestão da prefeitura. Essa administração, ela não é preparada para gerir a coisa pública. A gente vê um despreparo e uma falta de motivação com relação aos funcionários, por eles não terem condições de trabalho no centro de saúde. Dinheiro não falta. Campinas tem um orçamento de 1,3 bi para a saúde. E enquanto nesse ano vários municípios tiveram queda na arrecadação, Campinas teve um aumento de 7% na arrecadação. Então essa conversa fiada que estão fazendo aí, de que falta recursos, não é verdade. Faltam 30 segundos, candidato. Campinas é uma cidade rica, é uma cidade que tem condições de investir muito em educação, muito em saúde. O que falta é preparo, o que falta é gestão dessa administração. E nós vamos fazer a gestão, cortando os cargos em comissão que hoje existe na prefeitura e nas empresas públicas. De 900, essa administração aumentou para 1.600, e vamos reduzir os contratos, fazer a compra correta, pagar o preço justo, e não vai ter contrato e nem merenda superfaturada na nossa administração. Por favor, interrompi. Réplica de 30 segundos, Jacó. Bom, Arthur Orsi, o que você passou aqui para nós até entendo, né? Porque o governo municipal do atual prefeito coloca mais de 2.000 cargos, na verdade, comissionados para trabalhar ou para pedir voto nesses 4 anos, que é o que ele consegue fazer, né? E esse dinheiro que ele investe nesses votos que ele usa, os cabos eleitoral dele, que é a verdadeira desorganização na prefeitura, com certeza ele podia usar esse dinheiro para a saúde que está faltando em Campinas. Sem dúvida, o problema em Campinas não é recurso, isso é claro. O problema é falta de gestão. Nos postos de saúde hoje, os funcionários estão desmotivados, porque eles não têm condições de trabalho. Não falta só medicamentos, o mais importante é medicamento. E não é medicamento caro, nós estamos falando aqui de medicamento para dor de cabeça, que é aspirina, medicamento para pressão, medicamento para colesterol. Nós estávamos no posto de saúde do DIC 3 no mês passado, acompanhando uma idosa que dos 9 medicamentos que constavam na receita, só um tinha no posto de saúde. Agradeço. Agora sim, segunda rodada, candidata Marcela do PSOL para o Márcio Postman do PT. Márcio, assim como eu, você está dizendo que vai fazer diferente. Mas historicamente o PT governa como os outros partidos da base, na base do toma lá da cá, ou seja, loteando cargos com os vereadores para obter apoio na Câmara. Inclusive o PT foi vice do Dr. Hélio e foi cassado junto com ele em 2011. Como você vai ter condições políticas para fazer diferente? Você pretende acabar com a farra dos cargos comissionados do Jonas? Obrigado. Por favor, Márcio Postman. Muito obrigado, Marcela, por tua questão. Quando nós tivemos o governo do PT quando prefeito, com Toninho e Zalene, nós tínhamos na prefeitura 235 cargos comissionados. Hoje supera quase 10 vezes esse número. Se somado o recurso que é gasto hoje com cargos comissionados, equivaleria a uma folha de recursos de 120 milhões de reais ao ano. Recurso mais do que suficiente, por exemplo, para resolver o problema das creches. Nós temos atualmente mais de 7.000 crianças fora das creches da nossa cidade, e há 4 anos atrás nós tínhamos um déficit de 4.500. Ou seja, o recurso existe, está sendo mal utilizado. Eu não sou contra comissionados, eu já trabalhei na administração pública, eu sei que eles são importantes, mas evidentemente nós estamos vivendo um caso de excesso de comissionados, cujo uso está desviando a função ao qual é a sua responsabilidade. Faltam 30 segundos. Fazer uma administração diferente certamente exigirá uma administração com participação, com reativação dos conselhos, que são vários na nossa cidade, que não contam com participação, uma administração que passa, inclusive, do que é o ritmo da nossa campanha, ouvir para governar melhor. Não faremos uma administração boa para a cidade se nós não ouvirmos a cidade, se nós não fizermos uma política para a cidade com participação plena. Réplica. O PT fala como se não tivesse sido vice do Dr. Hélio e não tivesse tido a explosão dos cargos comissionados
no município. Nós vamos acabar com 1.000 cargos comissionados e destinar esse dinheiro, que são 150 milhões de reais, para garantir creche em período integral. A política, a gente não pode esquecer do que fez no passado, porque senão você não tem condições de assumir compromissos no futuro. São 1.000 cargos em comissão, que eu vou mandar o projeto de lei na Câmara Municipal para cortar, e eu vou precisar do apoio da população para ir lá na Câmara e pressionar os vereadores para cortar esses 1.000 cargos em comissão. Agora ao candidato Márcio Costa. Nós entendemos que estamos diante de uma necessidade de uma nova política. O nosso objetivo não é discutir o passado, mas sobretudo o futuro da cidade. A cidade não tem projeto. E o projeto passa justamente pela participação, pelo conhecimento, pela agregação daqueles que dispõem a construir uma cidade melhor. Isso é possível, isso faz parte justamente da nossa capacidade de conhecer a cidade, dialogar com a cidade. Nós acreditamos que a participação faz a diferença e isso será um motor da nova administração na cidade. Agradeço, candidato. Agora a terceira rodada, candidato Arthur Orsi, do PSD, para Súria Guimarães, da Rede. Súria, nós temos um problema grave em Campinas, que é a falta de creche para quase 9.000 pessoas, 9.000 crianças. Segundo os dados oficiais, a prefeitura assume que são 6.000 vagas, mas nós sabemos que são muito mais do que isso. E essa administração pegou com déficit de 4.000 vagas em creche. Qual que é a sua proposta para a educação, desde a creche até o ensino técnico? Bom, é um déficit alto de crianças e creche é um direito de todas. Nós temos um problema e esse problema precisa ser resolvido a curto prazo. Eu estive no Ouro Verde, conversei com uma mãe e ela estava desesperada, porque o bebezinho logo ela precisava colocar ele na creche para ela começar a trabalhar. E ela estava no número da fila, 40. Então é um problema muito sério. Nós precisamos montar um colegiado de profissionais da área para nos trazer a solução mais rápida e efetiva possível. Porque a longo prazo tem várias possibilidades. Eu posso construir creches. Se eu construir 17 creches para 300 crianças, eu já consigo colocar todas as crianças na creche. Mas isso é a longo prazo, eu não consigo resolver esse problema agora. Agora eu preciso de uma solução mais rápida. Faltam 30 segundos. Então, essa solução mais rápida, ela pode vir por meio de parcerias com outras escolas. É uma das soluções que a gente pode tomar, mas a gente precisa primeiro saber exatamente quantas crianças estão fora da creche, qual é o problema para ter a solução mais rápida. Eu queria salientar que no ano de 2013 sobrou dinheiro na educação e a atual administração, sem planejamento, sem gestão, desapropriou 13 áreas e locais nobres na cidade ao custo de quase 70 milhões de reais. Essa administração, em 4 anos, construiu só 8 creches. Ela gastou mais comprando grama, essa administração, do que investindo na construção de creches. Nós vamos zerar a falta de vagas em creches em 4 anos, tirando recursos dos contratos superfaturados. Tréplica de 30 segundos. Hoje, um prédio público, ele é muito caro para a prefeitura. E ele demora muito. Para você fazer um aumento numa creche, vai levar 1 ano para atender 50 crianças, 100 crianças. Esses processos precisam ser agilizados e precisam ser de forma mais transparente. Porque se tem cidades que conseguem fazer construções em alguns meses, por que aqui leva tanto tempo? A gente precisa resolver esses problemas. Obrigado. Passo a palavra agora, na 4ª rodada, para o candidato Dr. Hélio, do PDT, fazer uma pergunta para o candidato Jacó Ramos, do PHS. PHS, Jacó, o que a gente observa hoje é que a cidade não tem recursos, não. Eles estão dizendo que tem recursos, mas caíram todos os indicadores, né, de eficiência dessa cidade. Ela vai terminar o ano devendo mais de R$500 bilhão e deixa de pagar todos os fornecedores. A cidade vai parar depois das eleições. Eu queria saber qual é a sua principal tarefa como gestor. Passo a palavra agora para Jacó Ramos. Doutor Hélio, todos nós sabemos
que Campinas tem um grave problema de gestão. Isso já vem acontecendo há muitos anos atrás aí, é que o brasileiro, nós temos uma cultura de colocar pessoas despreparadas para coordenar qualquer prefeitura ou qualquer governo do estado. Na verdade, eu como prefeito de Campinas e como empresário, eu sei administrar a cidade, eu sou gestor, montei a minha empresa com R$4.000, hoje a minha empresa fatura alguns milhões por mês. Eu como gestor, a gente sabe colocar o dinheiro na hora certa, saber administrar a cidade, trazer novas empresas, amigos empresários que vão colocar aqui na cidade de Campinas, empresas que vão trazer novos recursos para a cidade. E isso nós temos como fazer, não somente agora em época de crise, que é desculpa do atual prefeito, que está o desemprego e ele vai consertar daqui a alguns anos. Nós temos que sempre se preocupar em trazer novas empresas para a cidade, certo? Com isso a gente vai aumentar a arrecadação e na hora de por vir alguma crise nós já estamos na frente das demais cidades. Isso eu consigo fazer como gestor e empresário, trazer novas empresas e acaba com esse problema da administração. 30 segundos de réplica. O que existe em Campinas é total falta de gestão e de credibilidade. Ela não consegue atrair empresas, empreendedores, serviços e, portanto, não tem os impostos que alimentam o atendimento à saúde, educação, segurança pública, etc. É preciso dar um choque de gestão. É preciso fazer com que não haja os chupins dos comissionados ganhando até R$40.000 e é preciso muito mais que isso. Que Campinas volte a atrair para cá investimentos e mais empregos. Realmente chupins, né? Existe há muito tempo já em Campinas e em todo o Brasil. Pessoas que entram na política falando que vão fazer pela cidade, mas exatamente é para melhorar a sua vida financeira, a sua e da sua família. Não é verdade? E isso tem que se acabar não somente em Campinas, mas em todo o Brasil. Eu como empresário e gestor, nós vamos acabar com isso, sem pessoas querer levar vantagem na cidade de Campinas e trabalhar pela cidade. Obrigado. Passo a palavra agora na quinta rodada para o candidato Edson Dorta, do PCO, fazer uma pergunta para o candidato Hélio, do PDT. 30 segundos. Hélio, nós assistimos na semana passada o circo do Senado, tirar do governo uma mulher que recebeu 54 milhões de votos por 61 senadores que 99% estão envolvidos em corrupção. A pergunta, que garantia que tem dos candidatos a prefeitos, não só de Campinas, mas no país inteiro, se não for do acordo da direita e da burguesia, assumir e continuar o seu mandato até o final dos 4 anos? O Edson me deu a oportunidade para dizer por que eu vim de preto hoje, porque eu também estou de luto pela democracia. Não é possível rasgar a nossa Constituição Federal e prostrar a nossa democracia. O que nós temos observado é que eles rasgaram, né, a possibilidade. Vocês viram ontem como é que foi o enfrentamento com os estudantes. Anteontem, a presença de um trabalhador de imprensa que perdeu o seu olho, que é um instrumento de trabalho, evidentemente, e a justiça simplesmente colocou a culpa em quem perdeu o olho. Nós estamos vivendo uma situação onde certas mídias que sempre viveram por tráfico de influência, estão influenciando e sendo o primeiro poder dos 3 poderes da nação. Então, o Congresso Nacional está dando um mau exemplo e nós estamos observando que esses governos conservadores estão lutando contra a democracia. Por essa razão, eu vim hoje de preto dizendo, pessoal, eu já assisti isso. Eu tenho 66 anos, vou completar amanhã. Não quero mais ver os nossos adolescentes sendo reprimidos à força e sendo recebido a bala de borracha. Este é o nosso compromisso, o compromisso daqueles que já atingiram a maturidade e já viveram isso no passado e não quer nada disso para o nosso futuro. Acabou seu tempo, candidato. O Partido da Causa Operária, ele está na eleição para denunciar que a eleição é uma farsa, um jogo de cartas marcadas. Todo mundo sabe que o Hélio não tem 40%,
50%, o Hélio não, desculpa, o Jonas Donizete não tem 40%, 50% de intenções de voto. Quem vai para a periferia sabe, a pesquisa é uma farsa. Tem o Data Farsa, o Data Golpe, que falou que o Michel Temer tinha 50% de aprovação. E ontem nós vimos na rua, na Paulista, mais de 200 mil pessoas contra o Michel Temer. Encerra a sua fala. 30 segundos de tréplica. Eu penso que o Edson traz um alerta para a juventude. A juventude tem que saber que na política tem que existir, pelo menos, coerência e jogar fora a inverdade. Marcela Moreira hoje colocou algo no Face que foi muito bom. Estão mentindo com relação a essa questão do Hospital do Câncer de Barretos. Isso é verba de mais de 30 anos atrás. Foi suor, foi briga de trabalhadores que foram contaminados pela Shell BASF aqui no nosso meio. Candidato, agradeço. Passo a palavra agora em ato contínuo ao Márcio Postman, na sexta rodada, para o PT perguntar ao PSOL. 30 segundos, candidato. Nós estamos vivendo o efeito da crise na nossa cidade, identificado pelo aumento do desemprego. Nós temos hoje 80 mil pessoas desempregadas na nossa cidade. E ao mesmo tempo Campinas vem perdendo posição relativa em relação às outras cidades. Já foi há 10 anos atrás a 11ª cidade mais rica, hoje é a 11ª. Eu pergunto a você, Marcela, qual a sua política para desenvolver a cidade? Você vai incentivar o setor privado? Nós vamos incentivar o cooperativismo e a economia solidária. Uma das coisas que a gente quer enfrentar é o contrato do lixo do município de Campinas, que consome mais de 150 milhões de reais e atende aos interesses apenas da concessão. Nós vamos garantir apoio às cooperativas de reciclagem para que elas possam fazer a coleta seletiva, possa fazer a separação dos resíduos e também o trabalho de educação ambiental. Nós vamos comprar a produção dos trabalhadores rurais aqui no município de Campinas. Campinas tem mais de 51% do território ainda rural e nós vamos comprar desses produtores rurais para merenda. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura do Jonas exige dos produtores de alface que eles forneçam macarrão, e por isso fica claro porque a máfia da merenda também passou por aqui e teve inclusive um cara da COAF que foi preso aqui no município de Campinas. Nós vamos incentivar a economia criativa e incentivar o cooperativismo. Nós temos que garantir a organização da população em cooperativas, porque é uma forma de garantir geração de trabalho e renda e reconhecimento dos trabalhadores, não tendo que necessariamente responder a um patrão. Os trabalhadores têm condições de ser o próprio patrão e trabalhar e garantir trabalho e renda no município. Réplica. Estou de acordo com essa proposição, também faz parte do nosso pleito, mas acredito que ela deve ser mais ampla, inclusive, porque nós precisamos, na verdade, abrir empregos de qualidade na nossa cidade. A nossa cidade perde emprego industrial, que paga cerca de 80 mil reais por ano para a criação de empregos de serviços, cuja remuneração se encontra ao redor de 30 mil reais por ano. Então, nós precisamos de uma política de reindustrialização da cidade, de estímulo à abertura de empregos de alta qualidade com maior remuneração. Estourou seu tempo, candidato. Obrigado. Nós vamos garantir investimento para a geração de trabalho na área de tecnologia, aproveitando o parque tecnológico que a gente tem no município, seja a Unicamp, seja a PUC, seja a CPQD. E a questão industrial, Campinas tem um histórico de dar isenção fiscal para essas empresas, e essas empresas, depois do término da isenção fiscal, saem dos municípios. Então, é uma falsa promessa de geração de trabalho e renda no município. Nós temos que garantir condições de garantir trabalhos efetivos, e o cooperativismo é uma saída, não é alternativa. É uma alternativa. Agora, na 7ª rodada, a candidata da Rede para o candidato do PSTU. Candidato, hoje em Campinas tem uma das tarifas de ônibus mais caras do Brasil. E no seu plano de governo você defende o transporte público gratuito, mas como pretende equilibrar os gastos públicos com essa proposta no atual cenário de queda de arrecadação? Há 4 anos nós defendemos a passagem a R$1 na campanha municipal aqui em Campinas.
E hoje a gente está dizendo que a única forma de garantir uma passagem a R$1 rumo a um passe livre para toda a população é pela estatização do transporte coletivo na cidade. Não é possível garantir aos tubarões do transporte o que a prefeitura faz hoje, que dá um subsídio presente, uma bolsa empresário de 45 milhões ao ano para os empresários do transporte. Esse ano está aumentando ainda mais, só em janeiro foram 7 milhões de bolsa empresário para os transportes coletivos, para os empresários, enquanto a população sofre com a falta de transporte de qualidade, sofre com a demissão de todos os cobradores dos ônibus, sofre com a falta de linhas e com os ônibus caindo aos pedaços. Para isso, a gente precisa organizar na cidade os conselhos populares, que vão decidir a vida do município, que vão organizar a vida do município e vão lutar junto com a prefeitura pela estatização dos transportes coletivos, para que a prefeitura assuma os transportes, pague salários decentes aos trabalhadores e reduza a passagem a R$1 rumo ao passe livre para todos. Réplica. Assim que o senhor assuma o seu mandato, qual que é o período de tempo que o senhor acha que consegue fazer isso? Porque isso não é um projeto de curto prazo, né? Isso levaria um tempo para conseguir estatizar os transportes públicos. A nossa proposta não passa pela via de projetos de lei que vão para uma Câmara de Vereadores que só defende os interesses dos patrões. A nossa proposta passa pela organização da população, pela organização dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs e todos os setores oprimidos, para que através da luta contra as empresas de transporte, através da luta contra inclusive a Câmara de Vereadores, a gente possa implantar as medidas, como é a estatização dos transportes, que a população precisa para poder sobreviver. Agora, oitava rodada, PSTU, pergunta para o PCO. 30 segundos, candidato. Dorta, bom dia, tudo bom? A gente está sempre na luta aí, mas eu não entendi a sua afirmação de que a eleição é uma farsa, e ao mesmo tempo você diz que está contra que nessa democracia burguesa dos ricos alguém perca o mandato no meio. Se a eleição é uma farsa, o resultado da eleição é uma farsa, certo? Então, qual é o problema? Qual é a questão? Onde está o problema de, usando um mecanismo da própria democracia burguesa dos ricos, de tirar o presidente? Para Edson Dorta. O companheiro Margarido, petroleiro, ele sabe que nesse momento está em ataque no país, não o problema das eleições, mas está em ataque no país o pré-sal, que vão entregar o petróleo nacional para os estrangeiros, já venderam inclusive uma bacia do pré-sal nesse governo golpista do Michel Temer, que valia quase 30 bilhões, perderam só 13 bilhões. Está em jogo nesse momento a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que vão entregar a maior empresa de Correios da América Latina, a segunda maior do mundo, para as empresas internacionais como a FedEx, UPS, DHL. Está em jogo a Eletrobras, está em jogo as universidades públicas, está em jogo até o SUS. O governo do PT, que tinha muito defeito, muito, não era pouco, era muito, mas tinha alguma coisa para a população pobre, como por exemplo, o Mais Médico. O governo golpista agora vai ficar com 100 médicos, mas não é com 100 de C não, é com S, 100 médicos. Vai ter também ataque à CLT, querem acabar com a CLT, querem que a gente trabalhe 80 horas por semana, como o presidente da Fies falou, o trabalhador não precisa de hora de almoço. É isso que está em jogo, não é eleições, Margarida. As eleições vão sempre servir para a direita mostrar que o povo gosta da direita, gosta da privatização e gosta de todos os ataques ao trabalhador. Eu sei de tudo isso que o Dorta falou, mas a Dilma fez tudo isso que ele está falando, que o Temer está fazendo, e que é verdade. A Dilma apoiou o projeto do SEGA de privatização do pré-sal, a Dilma iniciou o projeto de reforma da Previdência, que agora o Temer está terminando. A Dilma vendeu, teve o projeto de venda de refinarias
da Petrobras que agora o Temer está fazendo. Então não é que é o menos ruim e o mais ruim. Ambos defendem o mesmo interesse, o interesse dos poderosos, o interesse das empreiteiras, o interesse das multinacionais. Réplica. Eu fico abismado com a política do PSTU. O PSTU, ele não percebe que o ataque não é a Dilma, o ataque é a esquerda, as organizações operárias, os sindicatos. O PT é só um obstáculo primeiro. A hora que eles passarem por cima do PT, não vai sobrar PCO, não vai sobrar PSTU, não vai sobrar PSOL, não vão sobrar os sindicatos. Porque quando eles derrubaram o Jango, eles não estavam só para derrubar o Jango, estavam para derrubar toda a esquerda e colocou a esquerda na cadeia. Encaminho agora a nossa fala para o bloco D, em que na primeira rodada o aluno do 8º ano tem o direito de fazer a pergunta para o candidato do PSOL. Oi, meu nome é Hugo, sou aluno do 8º ano e a minha pergunta é: em uma sociedade machista e opressora como a nossa, sendo a candidata uma mulher, como irá fazer para a família conservadora votar em você? Qual o seu diferencial? 1 minuto e 30 segundos. Hugo, eu gostaria de agradecer ao Hugo e todo o 8º ano por fazer essa pergunta. Na verdade, eu acredito que a família machista e fundamentalista, ela não vai votar em mim. E eu não quero o voto dela, eu quero o voto dos cidadãos e das cidadãs que sabem da necessidade da gente defender uma sociedade que respeita os direitos humanos, né, e que combate o discurso de ódio. Eu não espero que esses eleitores votem em mim. Eles já têm candidato, não sou eu, né? O Bolsonaro da vida representa muito bem eles. E nós combatemos os Bolsonaros da vida. Então, nós vamos garantir que nas nossas escolas haja o combate à cultura do estupro e haja discussão de gênero, sim, e haja discussão de combate à LGBTfobia e o combate ao racismo. Porque nós precisamos, nas escolas, combater esse discurso de ódio, porque esse discurso de ódio está matando. A maioria dos nossos jovens hoje que se matam por causa que não são aceitos nas suas famílias, porque são LGBTs. E aí esse discurso de ódio faz com que a sua família não os aceite e a maioria desses jovens se matam. É uma loucura a gente pensar que em pleno século XXI esse discurso de ódio ainda tenha prevalência. A gente tem que derrotar esse discurso de ódio em defesa dos direitos humanos, em defesa da diversidade, em defesa das pessoas, porque essas pessoas querem a morte daqueles que são diferentes. Começa com LGBTfobia, mas também tem outras pessoas que são atacadas. Agora passo a palavra para aluno do 9º ano, que fará a pergunta para a rede. Oi, eu sou a Sofia, a pergunta do 9º ano A. Em entrevista, a candidata afirmou seu compromisso com a gestão pública baseada na ética, transparência e sustentabilidade. Caso eleita, que ações pretende realizar para garantir a sustentabilidade no município? Sofia, obrigada pela pergunta, Sofia. Bom, nosso mandato é coletivo. Então, nós pretendemos dessa forma que ele seja mais transparente. Não adianta eu assumir a prefeitura e falar, bom, agora eu vou decidir tudo sozinha. Eu preciso saber o que as pessoas precisam. Ninguém melhor, quem está lá, vivendo o seu dia a dia, suas dificuldades, para saber o que realmente precisam. Então, o mandato coletivo, ele colabora com essa parte. A sustentabilidade, a gente precisa pensar na sustentabilidade em tudo. Nos contratos públicos, nas licitações. Temos que fazer licitações com empresas que tenham responsabilidade social e ambiental, contratos públicos, e tem que ser todos transparentes. Todos têm que saber o que a prefeitura está fazendo e onde ela está gastando o dinheiro público. Faltam 30 segundos. Bom, isso eu tenho. Tá bem. Passo então a palavra na terceira rodada para a primeira série, que vai fazer uma pergunta para o candidato Edson Dorta do PCO. Bom dia, meu nome é Ivan, da primeira série B, e para fazer a pergunta para representar a escola
Uma das propostas do senhor é a estatização das escolas privadas. Como isso ajudaria a melhorar a educação municipal? A estatização das escolas é a única maneira de melhorar a educação no país e no mundo. Por quê? Porque os empresários, eles não estão preocupados com a educação. Os empresários, eles se preocupam com o lucro. Se não tiver lucro, eles aumentam as mensalidades, põem mais gente nas salas de aula. Então, nós não devemos transformar a educação em uma mercadoria. A própria Constituição brasileira, que é desrespeitada o tempo integral, quando se diz aos interesses dos trabalhadores, ela diz que a educação é um dever do Estado. Como dever do Estado, ela tem que ser dada gratuitamente. Não pode se vender conhecimento. Imagine você, sabe, a lei da atração da terra, e você tem que vender esse conhecimento para todos. Isso quando você vende a educação, você está transformando a educação em mercadoria. A educação tem que ser universal. Por isso a nossa proposição não é só a estatização do ensino médio, a estatização de todo o ensino público, de todo o ensino de primeiro grau até o ensino superior. E ainda dando condições para os estudantes ir para a escola, com passe livre, para não precisar pagar o ônibus, com merenda, ao contrário do que o PSDB fez em São Paulo, que roubou a merenda e não acontece nada, e não fala-se isso na Rede Globo, etc. Então nós somos a favor da estatização completa. Agradeço pela resposta. Passo agora a palavra para um aluno da segunda série do ensino médio que perguntará ao PSB. Bom dia, meu nome é Maria Luísa, estou representando o segundo ano. E a pergunta é: apenas Neuza do São João, do PSB, foi eleita uma dentre os 33 cargos de vereador de Campinas. Dos princípios e valores do seu partido, há uma menção e apoio à liberdade de expressão. Mesmo assim, quanto à pauta feminista, um assunto tão repercutido atualmente, não há um posicionamento seu. Qual seria o seu posicionamento diante da maior inserção da mulher na política e qual medida o senhor acredita ser a melhor para que isso ocorra? O senhor pensa que deve ser feita uma reeducação dos valores da sociedade atual? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, nós temos sempre estimulado a participação feminina na política. Inclusive, tenho dito isso, nós temos uma chapa de vereadoras muito boa, muito ativa, que a gente tem valorizado bastante. E eu não faço, nunca nós fizemos. Todas as minhas ações nesses 12 anos enquanto vereador, e tem vereadores, companheiros nossos que estão aqui, que são testemunhas, mostram que nós sempre valorizamos a discussão e a inserção e a valorização cada vez maior da igualdade entre quaisquer gêneros. Quem quer ser prefeito de uma cidade com a grandeza de Campinas, com 1.200.000 habitantes, tem que tratar Campinas, tem que tratar todos de maneira igual, independente de gênero, independente de raça, independente de condição econômica. É isso que a gente espera de um prefeito de Campinas. E valorizar esse debate nas escolas. Nós não podemos coibir, nem permitir que haja qualquer tipo de restringir o debate desses assuntos nas escolas. A escola tem que ser um pulmão da democracia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é fundamental para a cidadania e nós vamos estimular isso cada vez mais, porque, como foi dito aqui antes, só conversando e diminuindo o preconceito, mostrando que todos são iguais, independente de quaisquer condições, é que a gente vai efetivamente valorizar todos os seres humanos. E um prefeito de uma cidade como Campinas, é isso que ele tem que estimular. Agradeço. Passo agora a palavra para aluno da terceira série A, que perguntará ao PP. Apesar de ter tido sua imagem manchada nos últimos tempos, o PT ainda carrega consigo forte apoio por parte da esquerda e de grupos de minorias, resultado da ideologia que criou o partido inicialmente. É evidente, no entanto, que esse mesmo partido abdicou de seus princípios de esquerda em busca do alcance de um maior poder político. Como o senhor pretende resgatar o engajamento do partido com as causas sociais pelas quais costumava lutar, principalmente levando-se em conta o contexto político, que tem se mostrado cada vez mais desfavorável para as minorias?
Muito obrigado por sua questão. Não compreendi seu nome, mas de toda maneira... Natália. E toda a turma da terceira que ajudou a fazer a questão. Começaria dizendo que, de certa maneira, há um mau encaminhamento quando se coloca os problemas que nós estamos vivendo hoje a um partido, no caso o PT. Na verdade, entendemos que é um problema muito maior do nosso sistema político partidário. Não é uma questão exclusiva de um partido, porque também nós tivemos situações similares, por exemplo, ao encerramento do governo Sarney, que foi muito marcado os problemas de corrupção do governo do PMDB. Tivemos também questões muito parecidas ao encerramento do governo Fernando Henrique em 2002. E quando se coloca num partido só, de certa maneira, se escamoteia, não é, de uma questão mais ampla, que é justamente o sistema corroído da política. Eu estou licenciado a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, e nós iniciamos já tem quase 4 anos uma política de renovação do Partido dos Trabalhadores com amplos programas de formação e de capacitação, e a nossa crença é justamente que o conhecimento é o principal elemento para nos ajudar a compreender a realidade e, sobretudo, transformá-la. E o papel do partido é fundamental na democracia. Com partidos fracos, sem política de credibilidade, nós não teremos democracia no Brasil. Passo agora a palavra para um representante da terceira série B, que vai perguntar o PHS. Bom dia. Nos princípios partidários do PHS, capítulo 2 do artigo 2, é afirmado que a pessoa humana criada por Deus e considerada nas suas inalienáveis dignidade e liberdade é protagonista, o centro e o propósito de toda ação política. Sabendo que na cidade de Campinas há pessoas de diversas crenças religiosas, o senhor não acha problemático uma pessoa criada por Deus ser protagonista das ações políticas da cidade, uma vez que o Estado é laico? Sim, concordo plenamente com você. Sobre o PHS, a minha candidatura, eu como empresário, e vou ser prefeito da cidade de Campinas, com certeza todas as raças, todos os credos, que não somente em Campinas existe, mas em todo o Brasil, nós somos a favor de todos os credos, todos têm o nosso respeito, todas as pessoas, independente da religião, que seja evangélico, seja judeu, seja católicos, o PHS, ele respeita todas essas crenças, e como administrador de Campinas, e também como prefeito e candidato, eu, Jacó, nós não pedimos e nós não colocamos a religião na frente da política, O objetivo do meu partido, no caso, é ser prefeito de Campinas e mostrar para a população de Campinas que o que precisa é um gestor, e não pessoas que entram na política, porque o pai já foi prefeito, porque ou ele já foi ex-prefeito, ou porque é um funcionário de carreira, ou concursado. O que eu quero para Campinas é o quê? Provar que Campinas deve ser administrada por um gestor. Isso eu consigo e isso eu posso fazer pela cidade de Campinas. Obrigado. Agradeço. Na 7ª rodada, o representante da terceira série C perguntará ao PSTU. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou do 3º ano do ensino médio. Essa é a minha pergunta. Em seu documento de propostas para seu possível governo, o senhor propõe que o dinheiro proveniente de toda a população e destinado à Prefeitura de Campinas seja controlado integralmente pela população pobre. Como o senhor pretende, através da democracia direta, ouvir e atender a população como um todo? Pedro, obrigado pela pergunta. Não é exatamente a população pobre, antes de formular a resposta, mas controlada pelos trabalhadores, pelos setores explorados e oprimidos da população, que tem uma grande parcela de pobres, porque o capitalismo é cruel, o capitalismo mata as pessoas, o capitalismo faz as pessoas viverem na miséria. O que a gente defende? Que essa população trabalhadora e oprimida organize conselhos populares nos seus bairros, nas suas escolas, nos seus locais de trabalho, para formular a política de Campinas. E que a prefeitura, que o executivo adote todas as políticas formuladas e faça todo o possível para aplicar as políticas formuladas, sem submetê-las à Câmara de Vereadores, que, em geral, com raras exceções, Paulo aqui na minha frente, defende os interesses
dos patrões, dos ricos, dos poderosos. Isso não significa atacar setores da população que estejam melhor de vida, mas ter uma prioridade na população trabalhadora, na população oprimida. Agora, significa sim atacar os interesses dos patrões, os interesses dos poderosos que lucram às custas da exploração dos trabalhadores e dos oprimidos. Obrigado, candidato. Passo agora a palavra a um representante do Grêmio Estudantil da Escola Comunitária de Campinas, que perguntará ao candidato do PDT. Meu nome é Paulo. Bom dia, candidato. Candidato, pensando nas acusações de corrupção de seu último mandato como prefeito de Campinas, como o senhor avalia o seu possível retorno ao cargo? Paulo, como eu disse no primeiro momento, no primeiro instante aqui, eu sou um perseguido político. 8 anos de perseguição. Não provaram nada contra mim. Na Câmara de Vereadores, uma trama para que o presidente da Câmara de Vereadores, sem voto, assumisse a Prefeitura de Campinas. Falaram que eu era omisso, pus para fora um indivíduo réu confesso. Falaram de antenas, nada, nem inquérito foi aberto, nem processo foi aberto. E a questão imobiliária que levantaram, estão aí todos os Minha Casa Minha Vida, onde o meu povo é testemunho. 28 mil moradias populares, uma história que ultrapassa os 50 anos da Coab de Campinas. Portanto, hoje eles usam a questão da corrupção como usavam na minha época a subversão, para poder perseguir, para poder estabelecer um Estado autocrático, para poder, infelizmente, fazer com que a cidade não tenha continuidade, porque este golpe político atingiu foi o povo de Campinas. Tudo parou. Parou a saúde, a educação está pela hora da morte, uma insegurança total e a falta absoluta de emprego. Hoje 40% dos jovens de Campinas estão desempregados. Campinas é a cidade, há 14 anos não atinge um índice de desemprego como atinge em Campinas hoje. Portanto, a minha preocupação não é com a falsa moral, não é com a hipocrisia e nem tampouco eu estou voltado por olhar dos sacripantas. Eu quero é fazer Campinas voltar novamente a crescer, a desenvolver e dar emprego e mais empregos. Obrigado. Vamos agora ao bloco E, em que os candidatos responderão a perguntas elaboradas pelos professores, funcionários ou pelo Grêmio Estudantil da Escola Comunitária de Campinas, distribuídas de acordo com o sorteio. A primeira pergunta dos professores para o PT. Bom dia a todos. Bom dia, candidato Márcio. O senhor discute em seu plano de governo o esgotamento do conceito tradicional de cidade que se estrutura em torno da ideia de centro-periferia. Campinas, no entanto, se encaixaria em um diferente modelo, por não possuir apenas um centro, mas vários. Por isso, o senhor diz que pretende reorganizar a prefeitura para que todos esses centros tenham acesso a diversos serviços. O que está sendo planejado? Uma facilitação no transporte desses bairros para acessar o centro ou levar as riquezas para eles? Obrigada. Ótima a pergunta. De fato, o modelo de gestão da nossa cidade equivale ao mesmo modelo da época das Campinas da escravidão, que na época o centro-periferia era a Casa Grande e a Senzala. Casa Grande tinha tudo e os seus serviçais, e na Senzala os pobres remediados sem praticamente acesso ao mínimo decente de sobrevivência. Nós fomos reproduzindo isso ao longo do tempo, e o que nós temos hoje na nossa cidade são áreas privilegiadas, com serviços de qualidade, e no entanto as pessoas que moram mais distantes da nossa cidade moram com dificuldades porque não têm acesso aos serviços públicos. Isso tudo deve ser alterado no nosso modo de ver, levando esse centro que hoje nós temos para as diferentes regiões. E lá significará ter acesso a serviços de qualidade, educação. Isso tudo é possível porque nós temos o 8º maior orçamento do Brasil. Comporta a prefeitura estar descentralizada, presente junto às pessoas.
Isso nos ajudará a mudar o sistema de transporte da cidade, que é um sistema radial, da periferia para o centro, e nós temos condições de ter um sistema de transporte circular, que circulará em diferentes bairros, evitando o deslocamento hoje de mais de 600 mil pessoas por dia, impondo custos enormes para a sua sobrevivência e perdendo o tempo que seria tão importante na convivência familiar. É esse modelo que nós queremos fazer na cidade, um modelo de multicentralidades. Esgotou o seu tempo, obrigado. Segunda rodada, uma pergunta de professores para o PSOL. Bom dia, meu nome é Gabriela e a pergunta é sobre o índice de caminhabilidade. O índice de caminhabilidade está sendo utilizado cada vez mais como um indicador de qualidade do lugar. Alcançar o maior número de serviços em pouco tempo de caminhada confere ao lugar um alto índice de caminhabilidade. A pergunta: como promover a caminhabilidade em uma cidade apartada como Campinas, onde a maior parte da população está segregada nas periferias? Gabriela, eu gostaria de agradecer a pergunta. E essa pergunta ela tem muito a ver com o PSOL, porque nós escolhemos o Paulo Santos, que é cadeirante, e aprendemos muito, aliás, eu estou aprendendo muito sobre o quanto que a nossa cidade ela não é inclusiva, ela não é acessível. Existe um pensamento no poder público de garantir a qualidade do piso para carro, porque a nossa sociedade ela está orientada para atender os interesses do carro e a questão do transporte individual motorizado. A prefeitura ela deveria ser responsável pelas calçadas. Isso deveria ser prioridade para a administração. Por que o carro tem IPTU que possa ser investido e por que na calçada, que é onde está o pedestre, a criança, o idoso e o cadeirante, é responsabilidade do próprio morador. E aí cada morador faz do seu jeito ou não faz. Então a gente vai garantir sim o investimento nas calçadas, a gente vai fazer um projeto para que a gente possa, no decorrer desses 4 anos, a gente possa revitalizar essas calçadas e, mais do que isso, garantir iluminação pública, porque ruas escuras trazem a vulnerabilidade, principalmente para as mulheres. A cidade de Campinas aumentou o índice de estupro contra as mulheres. Foi a cidade na região metropolitana que mais aumentou esse índice de estupro. Então, a gente vai garantir investimento para que, por exemplo, áreas públicas abandonadas que têm mato alto possa ter condições de sociabilidade. Agradeço. Passo a palavra de volta aos professores que farão pergunta para a rede. Bom dia, meu nome é Daniela e a pergunta é sobre cultura. Há anos que a cidade de Campinas sofre com a precarização dos aparelhos públicos de cultura, além da carência de políticas culturais eficientes. Qual é a proposta do candidato para a cultura no município? Bom, cultura a gente tem uma precariedade, né? A gente tivemos diversos eventos culturais das cidades que foram cancelados devido à falta de verba. E se queremos realmente que Campinas seja uma cidade cultural, precisamos pensar numa agenda cultural, uma agenda forte cultural. Eventos que aconteçam todo ano, com frequência, nós temos uma... Eu estive lá vendo aquela virada cultural popular e aí eu descobri nessa virada quantos artistas de Campinas, artistas bons, de qualidade, de diversos ritmos, assim, tinha rock, tinha reggae, tinha uma banda, tinha uma bateria, achei fantástico. E esse evento, ele foi feito de forma autogerida. 30 segundos. Os artistas se reuniram e fizeram um evento fantástico. Só eles, com recursos deles. Imagina se a prefeitura incentivasse mais eventos como esse. Precisa, né? A gente precisa incentivar isso. E valorizar os nossos artistas aqui de Campinas. Obrigado. Passo a palavra aos funcionários da Escola Comunitária de Campinas para uma pergunta ao PHS. Bom dia a todos, bom dia, Jaco Ramos. A minha pergunta é: quais critérios serão adotados pelo senhor, caso eleito, na convocação das pessoas que ocuparão cargos de confiança? Conhecimento técnico, apadrinhamento político ou amizade?
Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Bom, todos nós sabemos que os apadrinhamentos políticos vêm acontecendo, sempre ocorreu apadrinhamentos. Entra na prefeitura aquela pessoa que trouxe mais voto para o candidato a prefeito ou que ganhou dinheiro, na verdade, para pedir voto para ele. Na verdade, isso é prova hoje da atual administração. Na verdade, mais de 100 milhões por ano que é gasto com cargos comissionados. Tá ok? O meu governo, em primeiro lugar, é óbvio que eu tenho que seguir as formas técnicas, contratar pessoas que sabem, no caso, lidar com a saúde, pessoas que sabem administrar a administração, certo? E também, no caso, os cargos de carreiras que estão hoje na prefeitura, valorizar eles, né? Pessoas que já estão um tempo lá, há mais de 10 anos, 20 anos trabalhando na prefeitura, cargos concursados, essas pessoas eu vou valorizar essas pessoas, que elas que sabem qual é o problema da prefeitura, e não aquela pessoa que fez campanha para mim, não é? Que vai valorizar porque ela trouxe mais voto para mim. Isso não vai ter. Fazendo isso eu consigo diminuir a folha de pagamento da prefeitura e investir no que está precisando hoje, que é, no caso, a saúde, que o pessoal mais reclama, e claro, a educação e demais coisas que está precisando na cidade de Campinas. Ok? Obrigado, candidato. Sexta rodada, uma pergunta do Grêmio Estudantil da Escola Comunitária para o Partido da Causa Operária. Bom dia, senhor candidato. Na página introdutória do seu programa de candidatura, nos deparamos com o seguinte trecho, abre aspas. A Justiça determina prisões arbitrárias de dirigentes do maior partido de esquerda do país, suspende repasses de verbas oficiais para este partido e usa de um imenso aparato policial, jurídico de propaganda, por meio do monopólio de publicidade, para reprimir os partidos de esquerda, caçar suas candidaturas com mecanismos como a lei da ficha limpa, fecha aspas. A respeito do mecanismo da ficha limpa, o senhor considera esta uma maneira de reprimir os partidos de esquerda? Qual é a postura do PCO diante dessa prática? Nós somos contra a ficha limpa, e eu vou explicar por quê. A ficha limpa ela foi introduzida para caçar os pobres, os trabalhadores. Nós não vimos caçar o Maluf, nós não vimos caçar o Collor, nós não vimos caçar vários, agora mesmo o Celso Russomano foi liberado pelo Tribunal de Justiça para concorrer nas eleições municipais. E o PSOL, que foi um dos maiores defensores da ficha limpa, eles foram prejudicados na eleição passada. Eu estou aqui com o Paulo Búfalo, ele foi candidato a governo de São Paulo na eleição passada, e o candidato dele, que era vice, ele foi caçado pelo ficha limpa, sabe por quê? Porque ele foi participar de uma ocupação e levou uma perua lá para ajudar a fazer que os trabalhadores não levassem porrada da polícia, e enquadraram o vice dele na questão da improbidade administrativa e caçaram esse cidadão. Ou seja, todo mundo que participa, agora nós estamos vendo os movimentos contra o golpe, todo mundo que estiver na rua e a polícia prender porque está lutando pela democracia, vai ficar com a ficha suja e depois não vai poder ser candidato. E o Maluf, que roubou milhões, é ficha limpa. Obrigado, candidato. Passo a palavra aos funcionários da escola comunitária que farão uma pergunta ao PSD. Bom dia a todos. A minha pergunta é para o senhor Arthur Orsi. O senhor tem alguma proposta concreta para resolver os problemas de transporte na cidade? Olha, nós temos uma proposta concreta sim. Primeiro, nós temos que tomar conta do sistema como um todo, né? Hoje, infelizmente, quem gerencia o sistema de transporte público em Campinas não é a prefeitura. O prefeito é, em tese, o gestor, mas isso está terceirizado às empresas. Campinas tem hoje a tarifa de ônibus mais cara do Brasil, tiraram os cobradores dos ônibus, os ônibus estão em péssimas qualidades, segundo a lei, uma média de um ônibus em Campinas tem que ter no máximo 8 anos e tem muito mais do que isso, e as gratuidades, seja para os estudantes ou para os idosos, é bem menor do que em outras cidades. Vou dar um exemplo, em São Paulo a gratuidade para os estudantes é
de 100%, aqui é só 50%, e os idosos a partir dos 60 em São Paulo e 65 aqui em Campinas. E nós ainda colocamos quase 100 milhões de reais por ano de dinheiro nosso, dos impostos, no transporte coletivo. Nós vamos tomar conta disso, nós vamos gerenciar. Aliás, por contrato, a Prefeitura já deveria estar gerenciando a Câmara de Arrecadação Tarifária e ela distribuindo esses recursos para as empresas. E vamos fiscalizar as empresas, porque é inadmissível que numa cidade como Campinas, os ônibus parem por falta de combustível. 400 ônibus pararam só esse ano por falta de combustível. É um desrespeito muito grande com a população. Passo a palavra na 7ª rodada para um aluno do Grêmio Estudantil da Escola Comunitária de Campinas para perguntar ao PSTU. Bom dia, senhor candidato. Bom dia, senhor candidato. Em um dos seus discursos, o senhor afirmou que, abre aspas, nessas eleições, o PSTU vai defender um plano econômico dos trabalhadores por emprego, salário e contra o aumento dos preços e vai basear a campanha nas lutas que ocorrem, como foi a ocupação da MAB pelos metalúrgicos e a greve dos servidores municipais. Gostaria de saber de que forma a crise política e econômica nacional poderia atingir essa sua proposta e se pode-se considerar isso uma barreira. Obrigado pela pergunta. Essa foi uma das poucas vezes que a EPTV me entrevistou, né? E você viu, beleza. Gente, o desemprego é uma praga que atinge hoje os trabalhadores do país. E uma prefeitura que diz que defende os trabalhadores, se não fizer nada contra isso, vai estar conivente com os poderosos, com os industriais, com os banqueiros, que demitem trabalhadores para manter seus lucros sempre altos. Da mesma forma, o aumento dos preços é um mecanismo de transferência do salário para os supermercados, para os fabricantes de alimentos e por aí afora. Nós temos um compromisso de defesa do emprego a qualquer custo. A gente defende um plano econômico dos trabalhadores. O que é isso? É a criação de uma empresa municipal de obras da prefeitura, sem intermediação de empresários, para a construção de casas, de hospitais, de creches, de escolas, em que possa absorver grande parte da mão de obra da construção civil, que é a que mais sofre nesse momento de crise econômica, e ao mesmo tempo responda a essas necessidades da população. A gente acha que na crise econômica só há um meio de conseguir isso, enfrentando os poderosos, enfrentando a lei de responsabilidade fiscal e chamando a população de Campinas a se organizar para enfrentar, junto com a prefeitura, aqueles que não querem fazer isso. Passo a palavra mais uma vez ao Grêmio em pergunta ao PDT. Bom dia. O auge da sua carreira política foi a subida ao poder da Prefeitura de Campinas. E o declínio foi a sua saída devido a acusações relacionadas à corrupção. A sua volta como candidato a prefeito da cidade tem como objetivo restabelecer a sua dignidade política ou a buscar a confiança e desculpa da população campineira? Responder ao Grêmio para mim é muita honra, porque esta casa, esta comunidade, ela, o ano que vem, novembro, fará 40 anos de existência. E um dos lemas fundamentais dessa casa é perseguir o ideal e sempre prevalecer a verdade. Eu tenho comigo que Cervantes tinha razão. A verdade sempre prevalecerá. E está aí provando. Passaram-se 8 anos e eles não provaram nada contra mim. O que eles querem é fazer com que nós não voltemos à atividade política e, com a nossa experiência e maturidade dos 66 anos, trazer de volta Campinas para os trilhos de onde nunca deveria ter saído. Hoje nós convivemos com a mentira na saúde, nós convivemos com a mentira na educação, no pleno emprego, e a mentira de que os cofres públicos estão bem.
nós vamos terminar com $500 milhão de dívidas. Essa cidade corre o risco de eleger o prefeito e na semana seguinte ter que parar por não ter verbas públicas para atender as necessidades mais básicas de Campinas. Deu seu tempo, Loschmann. Vamos dar início então ao bloco F, em que cada candidato fará pergunta ao candidato indicado por sorteio no momento do debate. Na roleta à minha esquerda, a pergunta. Na roleta à minha direita, a resposta. E os números dos candidatos vão ser os números que estão indicados aqui no bloco B. Portanto, o número 1, o PDT, o número 2, o PCO, o número 3, o PT, o número 4, o PSTU, o número 5, PSOL, número 6, a Rede, número 7, o PSD e número 8, o PHS. Primeira pergunta é do candidato de número 7, portanto, o PSD, que fará a pergunta para o candidato de número 2, portanto, o PCO. Trinta segundos, candidato. Candidato, a saúde é um grande problema na cidade de Campinas. Hoje, se não fossem as parcerias, principalmente com o Hospital da PUC, com a maternidade de Campinas e com outros centros que fazem essa parceria com a cidade de Campinas, a situação poderia ser ainda pior. O que o senhor imagina, qual é a sua pretensão, ser eleito prefeito, em fazer parcerias com instituições do terceiro setor para melhorar na saúde? Agradeço. Em primeiro lugar, queria dizer que não vamos aqui pregar ilusões, nós não vamos ser eleitos. Quem vai ser eleito vai ser o Jonas Donizete, que já está organizado para ele ser eleito. Segunda questão, que não é só em Campinas que o problema de saúde está ruim, é no Brasil inteiro. O governo golpista, eles querem acabar com o SUS. Sabe o que eles estão aprovando no Congresso? O tal de orçamento congelado. Vai ficar 20 anos o orçamento congelado e eles vão reduzir o valor da saúde. Qualquer candidato aqui que defender que vai melhorar a saúde está mentindo. Porque se você aumentar a verba da saúde, sabe o que vai acontecer com o prefeito? Ele vai cair na lei fiscal e vai ser preso. Se você aumentar a verba na educação, você vai ser preso, porque o governo golpista e o Congresso golpista, da qual o PSDB está fazendo parte, o partido do candidato, o PSD está fazendo parte, eles querem privatizar tudo. Eles querem acabar até com os remédios que estão sendo dados para os aidéticos. O Ministério da Saúde está fazendo uma devassa na questão da saúde. Isso aí vai influenciar todos os municípios, não é só o de Campinas. A situação vai piorar muito. E a única maneira de melhorar a saúde é pôr o povo na rua. Não existe candidato que melhore a saúde. Quem melhora a saúde é o povo na rua. Palavras, réplica. Bom, primeiro que eu não acredito que a população vá reeleger o atual prefeito. Pelo contrário, quem caminha nos bairros, quem vai e está andando por toda a cidade, como nós estamos fazendo, percebe que existe hoje uma grande decepção com a administração que está aí. Então eu tenho muita confiança que nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. E a transformação a gente faz através da política, através do voto. É importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque só através da conscientização é que nós vamos conseguir ganhar essa eleição. E eu acredito muito na gente. Ao candidato Edson Dota. Eu fico abismado com o cinismo. O Jonas Donizete tem 23 partidos, 23, PSDB, DEM, PCdoB, vários partidos apoiando ele, são quem controla a cidade. Não tem a menor possibilidade de ganhar as eleições dele. Por quê? É controlado por esses partidos, é controlado pela falsa pesquisa que é dada, é controlado pela imprensa capitalista que monopoliza as informações. A gente nem vai participar do debate. Eu até queria agradecer a comunidade aqui, que é o único debate que o PCO vai participar. Vamos agora para a segunda rodada. A Rede pergunta para o PSD. 30 segundos, candidato.
Bom, nós temos um problema de habitação, um déficit de 30 mil moradias, 12 ocupações sólidas. O atual modelo da política habitacional, baseada no subsídio de compra de imóveis e construção de casas populares, é criticado por especialistas da área pela relatoria da ONU. Quais seriam as propostas alternativas a esta política tradicional que o senhor considera para Campinas? Bem, a questão habitacional realmente é uma preocupação muito grande nossa. A nossa empresa habitacional de Campinas, a Coab, ela se transformou num cabidão de empregos, infelizmente. Ela não tem mais capacidade de investimento. Nós tínhamos lá 8 comissionados, hoje são mais de 50 na Coab, que apresentam um déficit todo mês, e eles não têm mais capacidade de pegar financiamento e de formular programas e projetos importantes para a cidade. Tudo isso agora depende do governo federal e do governo do estado. E nós temos que fazer o saneamento dessa empresa, como temos que sanear outras empresas, como por exemplo a Sanasa, que hoje Campinas também paga a tarifa de água mais cara do Brasil. Tinham 50 comissionados, hoje são 230 comissionados na Sanasa, com salários de mais de 40 mil reais. Nós temos que pegar essas empresas públicas, que têm cada uma a vocação para a sua área, e transformar elas em empresas saudáveis, que possam fazer a gestão efetivamente de cada projeto. É por isso que hoje em dia a questão habitacional em Campinas ficou deixada de lado. Nós vamos fazer um plano de investimentos para a Coab, com pé no chão, real, e vamos investir principalmente na faixa de 0 a 3 salários mínimos, que é hoje a população mais carente, que precisa realmente de uma moradia. Esse investimento nessa faixa vai ser a prioridade na nossa administração. Obrigado. Réplica. Bom, nós temos um problema no Campo Belo, que tem várias áreas de uma invasão já de muitos anos, onde as pessoas não têm o mínimo de dignidade. Elas não têm um número não tem rua, a rua não tem nome, não tem número na casa, e tudo é longe, a escola é longe, não tem nenhuma infraestrutura no bairro. Como que o senhor pretende resolver essa situação? Olha, Súria, ontem mesmo nós tivemos o Jardim Itaguaçu, na região do Campo Belo, e lá nós vimos que as ruas não têm asfalto. Administrar é saber escolher as prioridades. Eu, prefeito, não gastaria aquela fortuna que se gastou na Francisco Glicério para fazer aquela maquiagem que dizem que não gastou nada, mas pelo contrário, são investimentos do município e termos de ajustamento de conduta com dinheiro que era para o município, enquanto nós temos 10% dos bairros da cidade que não tem asfalto e não tem infraestrutura. Eu opto por fazer essas obras. Passo a palavra agora então para o candidato sorteado, o candidato do PT, que pergunta para o PSTU. Muito bem. Nós estamos vivendo na nossa cidade 3 grandes transições. Uma transição econômica, estamos deixando de ser uma cidade industrial para ser uma cidade de serviços. Estamos vivendo também uma transição do ponto de vista territorial, né? A parte da cidade mais dinâmica, economicamente mais importante, é aquela região que está depois da Bandeirantes e Anhanguera. E temos uma terceira transição, que é a transição demográfica. Eu gostaria de saber qual é a sua política para o problema demográfico da nossa cidade. O que o Postman quer dizer sobre o problema demográfico, a população está ficando mais velha, tá certo? E a baixa taxa de natalidade não está complementando o mercado de trabalho com pessoas que poderiam suprir esse mercado de trabalho. Essa é uma grande preocupação da burguesia. Por que eles estão obrigando, na reforma da Previdência, as pessoas a trabalharem até 65 anos? Para fazer com que supra, através da superexploração dos trabalhadores, essa falta de mão de obra mais jovem. Agora, o que a gente tem que se perguntar é por que tem uma falta de mão de obra jovem. Não é o problema da baixa taxa de natalidade, é o problema que a burguesia, o governo, os patrões estão deixando de lado, estão deixando marginalizados setores enormes dos nossos jovens da periferia. As escolas estão sendo sucateadas,
O ensino não capacita esses jovens para 30 segundos. entrar no mercado de trabalho. Mal e mal aprendem a entender, a interpretar textos. É por isso que tantos jovens da periferia reclamam de suas escolas. É por isso que eles ocuparam escolas no ano passado, justamente para tentar melhorar o ensino e para capacitá-los para o mercado de trabalho. A gente acha que a única forma de resolver esse problema da situação demográfica é dando aos jovens o direito de ter futuro em nossa cidade. Candidato. Passo a palavra agora para a réplica. Nosso modo de ver, o problema não é esse. Nós temos, maior parte dos empregados são jovens, não é um problema de que falta jovem, pelo contrário, falta qualificação, educação e assim por diante, né? Mas o fato concreto é que nós estamos tendo um aumento da população com mais idade. Em 2020 teremos 31 mil pessoas com mais de 80 anos de idade e a Prefeitura não tem uma política para esse segmento. No nosso modo de ver, nós precisamos criar centros de acolhimento e atendimento das pessoas com mais idade, porque elas estão ficando, infelizmente, entre aspas, depositadas nas casas sem um atendimento adequado. Esgotou seu tempo. Réplica. Olha só, o problema não é de ter centro de acolhimento. O problema é que os idosos vivam com salário adequado. Esse é o problema. Para isso é necessário exigir do governo federal o aumento das aposentadorias, o aumento das pensões, uma vida digna aos idosos através de políticas públicas que são dadas pelo governo federal. A gente fazer centro de acolhimento é reconhecer que os idosos vivem mal, reconhecer que os idosos não têm condição de sobreviver na situação atual. E nós achamos que não é isso que é o problema. Tempo. Vamos agora então para mais uma rodada em que o candidato do PSTU faz a pergunta para o candidato do PDT. Hélio, a sua gestão foi caracterizada pela privatização de hospitais, como foi a do Ouro Verde. Inclusive entrou no escândalo que no fim acabou na sua cassação e no vice-prefeito do PT. Sem entrar no mérito, você disse que você não é culpado, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero saber se você, se for eleito, vai continuar a política de privatização de serviços públicos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou na saúde há 40 anos, como profissional médico, 35 anos como professor universitário. O Hospital Ouro Verde foi prometido, quando eu entrei, há mais de 30 anos. Saiu daqui uma comitiva de Campinas para a Itália, porque ia buscar dinheiro para construir o Ouro Verde. Passaram-se 30 anos, não se encontrou, não fizeram o Ouro Verde e quem sabe onde é que parou esse dinheiro para o Ouro Verde. O Ouro Verde foi um hospital feito para tratar com dignidade o nosso povo. E quem veio fazer a administração dele foi a SPDM, que é ligada à Escola Paulista de Medicina, a melhor escola de medicina do país, foi considerado o ano passado. O que eles colocaram esse governo para administrar? Colocaram uma empresa que toca a cidade de Bariri. Ele toca a Santa Casa da cidade de Bariri, aquela mesma que há 15 dias atrás um homem teve a sua perna engessada com calça e tudo. Então, meu amigo, não é privatização, isso aí é conversa política. Precisa ter um hospital bem administrado. E a Escola Paulista de Medicina, ela tem experiência em administrar hospitais públicos municipais de São Paulo e estadual lá no estado de Sergipe. Portanto, é com muito orgulho que eu digo que aquele hospital era administrado por quem sabe administrar a saúde. Ele era tão bem administrado que entrou no escândalo da corrupção que afastou, que cassou o doutor Hélio. Por aí vocês veem que é uma empresa privada, seja de hospital ou não, administrando o bem público. O Hélio também privatizou as nave-mãe, as creches. O transporte já era privatizado, continuou privatizado. Isto é, o que ele está dizendo é: vou continuar privatizando a cidade de Campinas. E isso significa, vou continuar trazendo a corrupção e sendo conivente com a corrupção na cidade de Campinas, porque não é o bem público que corrompe, é o empresário privado. Agora em tréplica, doutor Hélio. O PSTU continua o mesmo, né? Ele se encontra lá na ponta, radicalmente, com a direita. Ele sabe que as naves-mãe foi um projeto implantado com a pedagogia dos sentidos, para que muitos tenham as mesmas oportunidades desses que aqui estão, que certamente vão entrar numa faculdade pública de medicina, de engenharia,
do direito, e o nosso povo, do lado de lá da Anhanguera, da Bandeirante, sequer tem acesso a uma pré-escola decente, a um curso primário que possa lhe dar a oportunidade de entrar no vestibular. Por favor, vou dar início agora ao sorteio da próxima rodada. O PSOL pergunta ao PT. O Dr. Hélio, ele gastou milhões para a construção do Delta B e não conseguiu licença ambiental e porque fez errado. E nós estamos hoje numa situação onde o Jonas é tão incompetente para gerir a questão do resíduo público que exporta para Paulínia. O que o senhor pretende fazer para enfrentar a máfia do lixo e implementar um atendimento sobre o tratamento do resíduo sólido no município? Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que foi introduzida em 2010 e, infelizmente, até o presente momento não foi instituído na nossa cidade. O primeiro ato é fazer um diálogo com a nossa cidade e implementar uma política municipal de resíduos sólidos, porque nós sabemos que, na verdade, o lixo não existe. Ele pode ser totalmente transformado, pode ser plenamente reintegrado na nossa sociedade, na economia, gerando empregos, inclusive do ponto de vista da reciclagem com as cooperativas. Esse é um campo importantíssimo da nossa atuação. Entendemos também que a Sanasa, além de ser recuperada, a Sanasa tem um campo avançado, que é a Sanasa ambiental, de atuação justamente no quesito da reciclagem, da atuação do lixo. Então temos um espaço muito importante de construção do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas não apenas na questão do lixo, porque é muito mais amplo o tema da sustentabilidade ambiental, que é a questão inclusive da insustentabilidade hídrica. Nós todos vivemos um problema sério de escassez de água. A nossa cidade, ela depende basicamente de um rio, nós não temos reservatório, as nossas nascentes estão sendo praticamente invalidadas, portanto temos que pensar de uma forma bem mais ampla, em que o lixo faz parte de uma atuação de reciclagem do lixo, mas também a segurança hídrica. E a Sanasa terá um papel fundamental nesse sentido de coordenação da política de sustentabilidade ambiental na cidade. Réplica. Nós vamos fazer a política municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos, mas principalmente a gente vai fazer com que haja um processo de convencimento de redução de geração de resíduos, apoiar as cooperativas de reciclagem para que eles possam fazer tanto a coleta como a separação e o trabalho de educação ambiental e cobrar das empresas para que ela possa fazer a logística reversa. A Sanasa assumirá o contrato do lixo no município de Campinas, porque a Sanasa não vai cuidar só da água, a Sanasa também cuidará do resíduo. O tema ambiental é de profunda importância e constata a questão da água, a questão do lixo, mas também o problema do ar, a poluição sonora, a poluição do ar, que hoje nós estamos aqui vivendo um caso inédito, que é a presença dos resíduos que vem através das refinaria do petróleo. Então nós temos que ter uma política bem mais ampla, com uma atuação firme em relação ao governo do Estado, pois é ele também que responde por essa parte da poluição, do enfrentamento da poluição ambiental. Então, uma política de parcerias nos levará a uma resposta muito mais efetiva e imediata aos problemas que temos. Vamos dar início ao sorteio da próxima rodada, em que o candidato do PCO perguntará ao PHS. Candidato, a gente viu o acontecimento do golpe e eu queria que o senhor respondesse com sinceridade. O senhor não acha um tapa na cara da população impugnar a candidatura da Dilma por pedaladas fiscais e no dia seguinte aprovar no Congresso Nacional que as pedaladas fiscais são legítimas e agora pode ser feita? Bom, é o seguinte, sobre pedaladas fiscais ou o impeachment da Dilma, na verdade, se ela foi cassada porque realmente é incapacitada, é incompetente de não governar o nosso país, certo? Então, sobre a corrupção dentro do nosso país, o povo está vendo agora. Então, nesse momento, a Prefeitura de Campinas, essas eleições de 2016, está mais do que na hora de o povo ver essa situação. O povo já está
saturado de corrupção que vem acontecendo por muitos anos em Campinas, em todo o Brasil, e chegou a hora de colocar candidatos novos, candidatos que sabem fazer, né, a gestão dentro de Campinas. E aqui nós temos vários candidatos novos, eu sou incluso um desses, que nós conseguimos, com certeza, administrar bem a cidade de Campinas. Agora, sobre corrupção ou não, o povo está vendo, e eu tenho certeza que esse ano, tá, nós vamos dar o resultado nas urnas. Nós queríamos aqui aproveitar a oportunidade do debate e dizer: todo o processo de golpe foi um esmagamento no ordenamento jurídico brasileiro, passaram por cima de todas as legislações em relação à ampla defesa, princípio do contraditório, um abuso aos direitos não só dos que foram caçados, mas de toda a população. Então nós estamos chamando a população, os estudantes, a reagirem a isso, porque a partir daí vão esmagar os demais direitos do povo brasileiro. Bom, se está na Constituição Federal, não é golpe, né? Hoje nós temos que tirar dos governos que administram as cidades pessoas incompetentes e, no caso, pessoas que roubam, né? Que metem a mão feia nos cofres públicos. Então, nessas eleições de 2016, agora o povo vai ver e vai votar pessoas novas que vão administrar a cidade de Campinas. Vamos então a mais um sorteio em que o candidato do PDT pergunta para a rede. Queria perguntar à rede qual seria a política para a garantia da segurança pública em Campinas. Embora seja de responsabilidade do Estado, o município não pode lavar as mãos. Eu coloquei o monitoramento eletrônico na cidade já no primeiro ano de governo. Eu treinei a Guarda Municipal e a integrei aos movimentos da Polícia Militar e Civil. E daqui por diante nada foi feito. A insegurança total aumentou, principalmente nos bairros da chamada periferia. 1 minuto e 30. A questão da segurança, ela é um problema bem sério para a gente, né? Insegurança, as pessoas estão inseguras nas suas casas, na rua, a violência contra a mulher aumentou. Nossa principal iniciativa nós queremos incentivar a segurança humanitária, que são os chamados vizinhos solidários. E esses vizinhos solidários, eles têm que trabalhar de forma integrada com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Precisa ter uma integração, uma base operacional para integrar todos esses pontos de segurança para a cidade. E tem no Ouro Verde, a gente conversou com alguns policiais da Guarda Civil, e eles falaram que lá o problema de violência é muito causado pelos jovens que ficam nas ruas, num período bom de manhã para a escola e à tarde ficam lá vandalizando, fazendo pequenos furtos. Então precisam ter onde esses jovens ficarem, ter uma formação, uma preparação para o mercado de trabalho. Eu quero dizer aos senhores que no meu mandato eu fiz o Centro Mandela, lá na região do Jardim São Domingos, com o objetivo de trabalhar a chamada cultura da paz, para que todos possam evitar que adolescentes em conflito com a lei possam simplesmente ser presos, serem submetidos a maus tratos. E no Centro Mandela, uma das preocupações nossas é combater a discriminação, seja ela de gênero, racial, de classe econômica. Seu tempo, candidato, agradeço pelas contra palavras, os idosos. A palavra para a tréplica, então. Bom, com relação à violência contra a mulher, tem formar grupos de empoderamento feminino. Eu acredito que a melhor forma de empoderar as mulheres é a questão do empreendedorismo feminino. Então nós precisamos fortalecer isso na nossa cidade. Bem, vamos então para o último sorteio, em que o oitavo, que é o PHS, pergunta ao PSOL. Candidata, falamos em investimento, certo? Campinas tem 5 bilhões por ano
que a cidade fatura, não dá para pagar as coisas que estão o básico em Campinas. O que você consegue fazer aumentar a arrecadação na cidade de Campinas? A cidade de Campinas é a 11ª cidade com maior arrecadação no Brasil. Então a gente não está falando de uma cidade pobre que não tem capacidade de investimento, mas o dinheiro é extremamente mal utilizado. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma auditoria, a gente vai fazer a auditoria das contas públicas e principalmente da dívida do município, que majoritariamente foi feita na época do PSDB, do Grama e do pai Edivaldo Orsi. Então a grande maioria da nossa dívida que a gente paga hoje foi feita naquele período. A gente vai cortar 1.000 cargos em comissão e a gente vai ter uma economia de 150 milhões de reais para garantir creche integral. A gente vai para cima do contrato do lixo e destinar o contrato do lixo para a Sanasa. Há um fortalecimento de 200 milhões de reais para a Sanasa para fazer o tratamento do resíduo no município de Campinas. Nós vamos cobrar mais impostos de quem tem mais condições de pagar, porque no Brasil nós temos injustiça tributária. Nós vamos fazer justiça tributária e cobrar porque existem grandes devedores, seja de IPTU, seja de ISS. Então nós temos condições de aumentar a arrecadação e democratizar o uso desse recurso que hoje está sendo utilizado pelas máfias, seja da merenda, seja do transporte, e a gente tem condições de garantir investimento público para o direito da população, né, que paga muito e não tem retorno desses impostos que são pagos. Bom, 100% do comércio, pequenos comerciantes, é o que não tem o apoio da Prefeitura de Campinas. Nós vamos arrecadar mais, dando oportunidade para essas pequenas empresas, e não as multinacionais que vêm aqui, pegam o nosso povo para trabalhar e vão embora. Mas vamos investir no pequeno empreendedor, no comerciante de Campinas, que é os que fazem 60% da arrecadação de Campinas. Eu vou dar um exemplo para vocês de como o dinheiro é mal utilizado. Com apenas um cargo em comissão do Jonas, eu conseguiria dobrar o atendimento do SEAMO, que faz o trabalho com mulheres em situação de violência, e implantar o centro de ressocialização do homem agressor. Porque quando o homem é machista, ele é machista com todas as mulheres com as quais ele convive. E ele tem que passar por um processo de ressocialização, ele tem que ter atendimento psicológico, ele tem que ter atendimento com assistente social para deixar de ser machista. Com apenas R$24 mil, eu conseguiria implantar esse serviço, que hoje é apenas um cargo em comissão do Jonas. Vamos entrar assim no bloco G, em que a ordem das falas de encerramento respeita a um sorteio prévio. Cada chapa tem direito a uma exposição de 1 minuto. O primeiro sorteado, PHS, 1 minuto, candidato. Bom, agradeço aos companheiros por esse debate, agradeço à Escola Comunitária por essa oportunidade que vem dando aos candidatos novos a prefeito de Campinas. Nós fomos votados e vimos bastante corrupção há mais de 8 anos atrás, até agora, todos os dias corrupção na TV, todos os dias acontece pessoas sendo presas. Então, esse ano chegou a hora de renovar. Então, vamos no dia 2 de outubro, dar a oportunidade para o candidato, para o prefeito novo. Eu sou a renovação, o PHS é uma renovação em Campinas. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao segundo sorteado, o candidato do PSD. Queria mais uma vez parabenizar a escola comunitária, parabenizar os jovens interessados nesse debate, que discutiram, fizeram as perguntas. A educação é uma ponte, sem sombra de dúvidas, para o conhecimento, para a cidadania e para a melhora na qualidade de vida de todos nós. A minha mãe, aos 79 anos de idade, ela ainda dirige uma escola. E ela sempre diz, o que decide o futuro de uma pessoa é a educação que ela recebe logo nos primeiros anos de vida. Por isso, nós vamos investir tudo que a prefeitura puder na criação de creches, de escolas de ensino integral, na formação de professores e monitores. Nós queremos que todos tenham oportunidade na cidade de Campinas, não só os filhos dos ricos, mas todos, em qualquer canto dessa cidade, possam melhorar com educação de qualidade. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao terceiro candidato sorteado da Rede Solidariedade.
Sustentabilidade, perdão. Eu queria agradecer mais uma vez, né, por estar aqui hoje, parabenizar a escola por promover esse espaço de debate, esse exercício da democracia, que para a rede isso é muito importante, né? Nós queremos a democracia direta, a participação da população, nós queremos a participação dos conselhos. E quando isso começa na escola é muito importante. Então, para a gente, a educação também é muito importante para a formação do jovem, para a formação das crianças e para o discernimento, principalmente na hora da política, que é quem decide de fato o que vai ser das nossas vidas. Obrigado, candidata. Passo a palavra agora ao PSOL. Eu gostaria de agradecer ao espaço da escola comunitária. É um espaço importante de fortalecimento da democracia nesse momento de golpe que a gente vive. Queria manifestar o meu repúdio ao Fujonas, que não veio aqui em 2012, não veio agora em 2016, porque tem medo do cidadão e tem medo de fazer campanha sem a maquiagem. Queria agradecer aqui o Paulo Santos, que é o meu candidato a vice, ao meu vereador Paulo Búfalo, e dizer que querem caçar o direito que o pessoal tenha de conversar com a população. Por isso eles não nos querem nos debates. O PSOL é o único partido que não tem nenhuma denúncia de corrupção e tem condição de fazer diferente. Todos os candidatos aqui estão dizendo que vão fazer diferente. O PSOL é o único partido que tem condições de fazer diferente. A gente vai garantir tarifa R$1, 200 quilômetros de ciclovia, vamos investir em cooperativismo e economia solidária, não achamos que isso é precarizar trabalho, vamos implantar o Estatuto da Cidade com direito à cidade, a criação do Parque de Barão, vamos garantir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Dá para fazer diferente. Passo a palavra em ato contínuo ao candidato do PSTU. Agradeço a vocês, alunos, aos professores que elaboraram, que participaram ativamente para criar esse debate. Como vocês viram, o PSTU é um partido operário e socialista. A gente defende uma coisa muito simples: a justiça social com o fim da exploração e da opressão sobre a humanidade, não só de Campinas, mas de todo mundo. Eu gostaria só de replicar a Marcelo, porque o pessoal não é o único partido que não está metido em corrupção. 30 segundos. O PSTU não está, o PCO não está. Então eu acho errado essa afirmação que ela fez. Eu queria dizer que também, ao contrário aí do pessoal, que o PSTU não tem rabo preso com o governo da Dilma, como também não tem como o governo do Temer. Nós defendemos, fora todos, fora o Temer, uma greve geral contra os ataques aos direitos dos trabalhadores, e a nossa estratégia para solucionar o problema de miséria da humanidade e dos povos é um governo socialista. Passo a palavra agora ao candidato do PT. Nossos cumprimentos a todos que ajudaram a fazer esse debate bastante profícuo, importante, que dá início a um debate maior da nossa cidade, e dizer que estamos diante de uma grande oportunidade de renovar a política, de transformar o sistema que nós temos hoje, que é nefasto, que é corrupto. Isso vai depender de cada um de nós sabermos votar de forma da nossa consciência. E quero dar o exemplo meu individual de como é possível mudar a política. Se eleito, não receberei salário da prefeitura, já sou funcionário da Unicamp, não quero receber mais um salário, já sou financiado do setor público, e ao mesmo tempo constituir o nosso governo, que tem uma plataforma de ações a serem feitas com a presença feminina. 50% dos principais cargos da nossa administração serão ocupados pelas mulheres. Nós estamos no século XXI e é mais importante que elas estejam junto, transformando a política da nossa cidade e do nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao candidato, passo a palavra, por favor. Agradeço ao candidato, passo a palavra ao PCO. Eu queria aqui chamar a atenção dos jovens estudantes. Eu fui do movimento estudantil, fui do Diretório Central dos Estudantes da PUC, e os jovens, para os jovens é importante essa questão. As eleições municipais é uma maneira de desviar a atenção da questão nacional. Não existe nenhuma possibilidade do que os candidatos propuseram aqui de acontecer, porque tudo depende da política nacional e da política internacional. Nesse momento, existem golpes de estados em vários países atrasados como o Brasil. Golpe de estado
teve golpe de Estado em El Salvador, teve golpe de Estado na Venezuela, tem golpe de Estado na Argentina, tem golpe de Estado no Egito, tem golpe de Estado na Ucrânia, e é uma política internacional para fazer a pilhagem dos países pobres igual aos nossos. Por isso nós estamos sofrendo o revés desse golpe. Então, aos estudantes, não se desviem da atenção da política nacional e internacional, lute e vote com o PCO. Muito obrigado. Peço agora ao candidato do PDT seu minuto de considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer aos professores, aos funcionários e aos alunos na figura do Grêmio. Quero dizer que o espírito da Dona Amélia Palermo continua habitando aqui esta casa. Quero dizer que resisti a todos e a todos que me perseguiram politicamente, mas eu não abro mão de dizer que cada um de nós aqui tem que lutar com afinco, seja os novos para poder ser prefeito, eu com a minha experiência retornar para poder trazer condições de mais emprego e oportunidade para os nossos jovens no futuro. Mas eu ficaria muito bem representado aqui, porque tiveram a coragem, são novos e vão criar aí um ambiente muito bom para a renovação da nossa política em Campinas e no Brasil também, viu, Edson? Porque o jovem sabe fazer a transformação. Agradeço ao candidato pelas palavras. Em nome do Núcleo de História, Sociologia e Filosofia da Escola Comunitária, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, candidatos, que sem dúvida tornaram a nossa manhã muito mais participativa, cidadã, reflexiva. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer bastante ao Grêmio Estudantil, agradecer os nossos colegas, professores, Fabiana Saad, Rita Souza, Daniele Megide, Fernanda Junqueira, João Eduardo Scanavini, Vitor Rizovas, pela grande participação em todos os momentos da elaboração deste trabalho dentro do Núcleo de História, contando com as parcerias de todas as coordenações, direção, diretoria administrativa. Nosso muito obrigado a vocês, queridos alunos, que tiveram uma participação exemplar. Saiam daqui, discutam, comentem com as famílias e elaborem as várias reflexões que foram propiciadas nessa manhã. Mais uma vez, candidatos, nosso muito obrigado.